Bom, estamos aqui hoje com a professora de Direito Constitucional da UFRJ, Carolina Cirilo, que faz também o doutorado na Universidade de Buenos Aires e tem algumas pesquisas muito interessantes sobre o Perelman, a interpretação constitucional e também sobre o constitucionalismo e as constituições da América do Sul. Então eu queria, Carolina, em primeiro lugar, te agradecer, enfim, participar e perguntar um pouquinho sobre sua trajetória. Como é que foi sair da condição de aluna lá na PUC do Rio Grande do Sul e chegar a professor de Direito Constitucional aqui na UFRJ? E valeu a pena trocar esse mate quente pelo chimarrão gelado? Mate gelado pelo chimarrão quente? Bom, muito obrigada, Siddhartha, pelo convite, por estar aqui. Bom, a tua pergunta diz respeito a como sair do Rio Grande do Sul e acabar no Rio de Janeiro, né? Eu comecei a minha trajetória acadêmica como aluna da PUC de Porto Alegre. Eu não tinha muita certeza se o direito era o meu lugar na época, certo? E considerei a minha faculdade, minha graduação, uma graduação bastante deficiente no que diz respeito a deixar alguém feliz com o direito. Entrei e saí achando que eu ia ser advogada criminalista, né? No entanto, cheguei à conclusão que essa não era a minha praia. E comecei a vincular naquilo que para mim sempre foi uma raiz muito importante da minha formação, que veio desde o Colégio Israelita Brasileiro em Porto Alegre, onde existe uma cultura muito grande de leitura de textos filosóficos e um apego muito grande à filosofia. E como eu tive boas heranças de professores também, um grande respeito pelos mestres que eu tive, principalmente quando eu era criança, eu cheguei à conclusão que o meu lugar, independentemente do direito, era na academia, era sendo professora. Então eu comecei a bater a porta dos mestrados disponíveis perto da região sul. E num primeiro momento foi muito difícil, porque eu estou falando do ano de 2001, quando naquela região não havia uma cultura de professores de direito com formação acadêmica sólida, com mestrado e doutorado. No mais das vezes, os nossos professores eram juízes, promotores ou advogados de renome que davam aula, eventualmente, para um determinado turno. Então, eu acabei encontrando lugar para pesquisar no programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me acolheu muito bem e me deu uma matriz filosófica que eu precisava. Ainda que meu doutorado tenha sido incompleto naquele programa, foi um primeiro lugar onde eu fiz uma formação sólida. E eu estudava uma linha vinculada à filosofia política, filosofia moral e filosofia do direito, com o professor Alfredo Storck. Quando eu estava no meio do doutorado em filosofia, eu fui aprovada no mestrado em filosofia da Federal do Rio Grande do Sul, eu fui aprovada na seleção do mestrado em filosofia do direito, e aí sim, no programa de pós-graduação em direito, da Universidade Federal de Santa Catarina. E é ali que eu comecei a desenvolver temas vinculados à argumentação jurídica, que foi a minha dissertação de mestrado sobre o Perelman que tu te referias, né? Quando eu volto para o Rio Grande do Sul e faço minha carreira acadêmica como professora lá, eu cheguei à conclusão que existia um ramo do direito onde as discussões sobre a argumentação jurídica elas seriam muito pertinentes. E este ramo é o direito processual civil. Eu acabei fazendo uma especialização em direito processual civil vinculada a processo e constituição, onde eu vinculei, de certa forma, a teoria da argumentação jurídica do Perelman com o processo civil, por isso o formalismo valorativo. E eu achei bem interessante que isso é bem anterior ao novo código e anterior a esse processo de constitucionalização do direito, que vem se falando muito hoje, enfim, de um formalismo valorativo, que você trabalha de uma nova retórica. Como é que isso entra um pouquinho no novo código? Na verdade, as discussões na Federal do Rio Grande do Sul no direito processual, elas já eram nessa perspectiva. Então, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, depois sucedido pelo professor Daniel Mitidiero, alguns colegas muito importantes processualistas, hoje de renome, como o professor Hermes Zanetti Júnior. Então, já havia uma matriz filosófica trabalhando a constitucionalização do processo, ou processo e constituição, tanto que o nome do curso era processo e constituição. Então, já se discutia que tipo de racionalidade era aplicável ao direito, qual era o papel da jurisdição nesse sentido e qual era o papel da teoria da argumentação jurídica. Né? Nós não tínhamos ainda o artigo 489, parágrafo 2º do novo Código de Processo, que falava em ponderação, por exemplo, obrigatória para o juiz. E nós já discutíamos isso de maneira muito vinculada à questão filosófica do processo. Né? Tanto que os professores processualistas, eu hoje não sou processualista, mas os processualistas da minha geração, eles são todos forjados nessa matriz teórica. Então é muito interessante ver que eles já trabalhavam nessa perspectiva antes. Então, num determinado momento, eu
eu cheguei a uma discussão. Eu sigo para a filosofia do direito? Eu vou para o direito processual ou vou para uma outra área? É aquela decisão quando você está saindo do mestrado e diz, e meu doutorado, faço o que da vida? Eu cheguei à conclusão que o meu locus não era nem na filosofia do direito, nem no direito processual civil, porque, na verdade, a minha discussão era sobre a Constituição. E foi aí que eu fui para a Universidade de Buenos Aires fazer o doutorado com bolsa da CAPES, na Universidade de Buenos Aires, com o professor Raul Gustavo Ferreira, que é um constitucionalista. Você chegou a publicar um livro comparando a relação entre direitos humanos e direitos fundamentais na Constituição da Argentina e no Brasil. O artigo chama a problemática do artigo 5º, parágrafo 2º e 3º, enfim, qual é o status hierárquico desse tratado. Fala um pouquinho desse livro, dessa relação lá e cá. Quando eu cheguei à conclusão que a minha hora era sair da filosofia do direito e do processo e ir para o direito constitucional, eu precisava encontrar também dentro do direito constitucional o meu lugar. Como eu tenho uma base filosófica bastante forte, eu venho da filosofia do direito, eu cheguei à conclusão que eu não ia trabalhar direitos em espécie. Então, trabalhar a estrutura do sistema constitucional. Como eu fui para fora do Brasil, como eu fui para a Argentina tem uma situação bastante peculiar. Existe uma emenda constitucional do ano de 94 que elevou a status hierárquicos os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Toda uma linha vinculada a isso e colegas trabalhando esta questão. O meu livro, que é sobre a sistemática do parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 5º, ele é em coautoria com um colega argentino, que é o Diego Dolabidjan, que fala sobre esse artigo 7522. A partir dessas discussões do doutorado, eu publiquei um artigo, que é um artigo que eu gosto muito, que talvez seja de estrutura do sistema, fazendo uma comparação de 4 modelos sobre a interação entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito constitucional e as normas constitucionais de direitos fundamentais nas constituições sul-americanas. E é aí que vem a diferença e o meu lugar de fala. O meu espaço no direito constitucional é estrutura do sistema vinculado a um constitucionalismo da América do Sul, nas constituições sul-americanas, algo que é, de certa forma, não estudado no Brasil, mas que ingresso nessa perspectiva. De fato, acho assim, esse trabalho seu bastante raro, porque tem poucos trabalhos de direito comparado, e especialmente poucos trabalhos de direito comparado na América do Sul, na América Latina. Agora que tem esse movimento mais forte sobre o novo constitucionalismo latino-americano, enfim, algumas linhas de pesquisa surgindo, focando, enfim, na UF, enfim, na UFRJ também alguns professores trabalham o tema. E você chegou a comparar especificamente, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, e mostrar alguns casos até de como isso se aplica. Por exemplo, no Uruguai, você fala que não tem essa previsão explícita da hierarquia, que precisou uma decisão da Corte Interamericana, não foi isso? Isso. Na verdade, o Uruguai tem uma questão bastante peculiar. A Constituição Uruguaia de 67, ela é pouco estudada, mas ela é bastante interessante. Os autores do Nuevo Constitucionalismo Latino-Americano fazem uma perspectiva dizendo o seguinte: uma das características básicas do Nuevo Constitucionalismo Latino-Americano é o que se chama democracia radical, ou a participação popular nos processos constituintes e na tomada das decisões de poder, ou seja, a participação da população, o povo. Isso não é uma novidade das constituições Bolívia, Equador e Venezuela, daquelas que estão no marco do Nuevo Constitucionalismo. E é por essa perspectiva que eu gosto de falar constitucionalismo na América do Sul, ou sul-americano. A Constituição do Uruguai, de 67, ela já tem uma previsão de participação popular, de cultura de plebiscitos, de cultura de referendos. O que acontece com o famoso caso Gelman versus Uruguai? Como a Constituição do Uruguai de 67 não tem uma previsão de internalização dos tratados em matéria de direitos humanos, ela fala em tratados como um todo, o que a gente acaba entendendo é que existe um silêncio constitucional. E esse silêncio constitucional vai relegar o caso ou a uma decisão da Corte Interamericana ou a participação popular para a tomada de decisões, já que existe uma cultura constitucional de plebiscitos e referendos na cultura uruguaia. O que acontece no caso Gelman Uruguai? O caso Gelman Uruguai diz respeito à condenação que a Corte Interamericana de Direitos Humanos impôs ao Uruguai para fins de revogar a sua lei de anistia. No entanto, por essa cultura de participação popular direta, o Uruguai levou a lei de anistia a uma consulta popular, num primeiro momento. Quer povo uruguaio fazer a lei de anistia? Sim ou não?
e os uruguaios decidiram pelo sim no primeiro momento. E essa lei foi novamente levada à consulta popular, alguns anos depois, e novamente os uruguaios decidiram pelo sim, queremos manter a lei de anistia. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não entendeu que esta matéria fosse possível de deliberação democrática direta pela população, porque dizia respeito a crimes de lesa humanidade e crimes contra, digamos assim, crimes perpetuados pelo Estado contra os particulares. Então condenou o Uruguai, se é uma condenação, se é informativa, toda aquela discussão sobre o status dessas decisões da Corte, a gente deixa de lado aqui, mas simplesmente ela determinou que o Uruguai revisse a lei de anistia e revogasse. O que acabou acontecendo é que, muito embora essa lei duplamente tenha sido levada à discussão democrática direta e popular, a lei acabou revogada por decisão da Corte. Então, toda essa discussão do status hierárquico do direito internacional dos direitos humanos e a interação com a nossa Constituição é um tema que é pouco estudado com a nossa, com as constituições argentinas, uruguaias, a Colômbia tem esse problema, o Chile tem essa problemática. Então, essa interação é interessante de ser marcada. E a minha pesquisa toda do doutorado e vinculada também ao meu grupo de pesquisa da UFRJ sobre o constitucionalismo sul-americano, diz respeito também a evidenciar problemas comuns das constituições sul-americanas. E o status hierárquico dos tratados internacionais é um problema comum, com soluções diversas em cada país. A Colômbia com status supraconstitucional, a Argentina com status constitucional, o Brasil com esse peculiar status supralegal, enfim, acima da lei, abaixo da Constituição, e o Uruguai sem previsão, mas que acaba resolvendo nesse molde do caso Gelman que você colocou. E é interessante, Siddhartha, a gente verificar o seguinte, como as leis de anistia são determinantes para a formação desses status, certo? Justamente, claro, Brasil, Argentina e Uruguai estão vinculados a uma ideia de ditadura militar e leis de anistias. E a Colômbia, com essa mesma característica de anistia, mas são leis de paz, certo? Então, esses 4 modelos possíveis, supraconstitucionalidade, constitucionalidade, infraconstitucionalidade, mas supralegalidade ou silêncio, são os 4 modelos que a gente pode encontrar nas constituições. Mas nota que, especificamente nesses 4 países, a tomada de decisão passou por trás toda uma discussão sobre é possível dar leis de anistia desse tipo de crime? Então, eu acho que, em alguma medida, assim, esse contato com os direitos humanos, com a hierarquia, essa comparação, que acaba te levando à discussão do poder de reforma também, e não só o status hierárquico de direitos humanos, nessas constituições da América do Sul. E o professor Ferreira, Raul Ferreira, da UBA, que é seu orientador lá, ele até tem uma expressão engraçada que você que me contou uma vez, a Constituição brasileira seria a Constituição Vivaldi, que muda, enfim, a cada 4 estações tem uma certa renovação. Então, isso te leva para a discussão do poder de reforma nessas constituições da América do Sul? E qual é mais democrática, qual é menos democrática, ou melhor, quais constituições prevêem mais mecanismos de participação nesse processo de emenda ou revisão e quais possuem menos mecanismos? Na verdade, essas 2 decisões da Corte Interamericana da Anistia, Gelman versus Uruguai e Gomes Lund versus Brasil, me levaram a uma discussão, que é qual o papel da democracia interna e qual o papel de uma comunidade internacional de direitos humanos. Foi por esse motivo que eu comecei a trabalhar reforma constitucional, participação popular na reforma, ou uma teoria do poder constituinte, principalmente uma teoria do poder constituinte reformador, que é através do qual o status dos direitos humanos acaba tangenciando as constituições sul-americanas. Nota o seguinte, no nosso caso, foi a reforma da Emenda Constitucional 45 de 2004 que fez novamente essa discussão ser uma discussão de relevância. Muito embora o Constituinte originário, em 88, tenha previsto o parágrafo 2º do artigo 5º, o terceiro, que fala de status hierárquico, que fala de hierarquia normativa, ele vem com uma reforma. Então, a minha tese de doutorado ela é opções constitucionais em razão da hierarquia das reformas. E foi por isso que eu comecei a trabalhar reforma constitucional, participação popular e uma teoria do poder constituinte de reforma. Afinal, do quê? É constituinte político? É constituinte jurídico? O que tem de democracia e participação popular nas constituições? E aí eu comecei a identificar
novamente, como é que era a participação popular na reforma constitucional, que é a segunda pesquisa vinculada à tese, que foi apresentada pela primeira vez no Congresso Ibero-Americano, na Colômbia, na Universidade de Externado, que é simplesmente discutir o seguinte: nessas constituições sul-americanas, tomando Sul-América como ponto de partida, a partir do Tratado da Unasul, para saber qual é o meu objeto de pesquisa, quais são as constituições que eu estou trabalhando, eu fiz uma coisa parecida com o Estatuto dos Direitos Humanos, mas uma identificação sobre a participação popular na reforma constitucional. E a constatação dessa pesquisa é: existem duas constituições onde o povo pouco participa na reforma constitucional de forma direta: Brasil e Chile. Não esquecendo que a Constituição do Chile de 1980 é uma Constituição feita pelo Pinochet. E não esquecendo que a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição de transição, vem do momento ditatorial, tem uma desconfiança do povo. E novamente vem os uruguaios aqui para nos ensinar algo que nós não aprendemos com a Colômbia, não aprendemos com a Venezuela, não aprendemos com o Equador nem com a Bolívia, que é a Constituição que mais prevê participação popular direta ou uma democracia radical, é a famosa Constituição Uruguaia de 1967, onde existem várias previsões de necessidade de consulta popular direta na reforma constitucional. Quando eu vou fazer uma emenda, quando eu for fazer uma reforma na Constituição do Uruguai, eu preciso necessariamente passar pelo crivo da aprovação popular. Então, a cultura da democracia direta é uma cultura uruguaia. Então, ela é presente na América do Sul, talvez desde o que a gente chamaria, no marco do novo constitucionalismo americano, do velho constitucionalismo. Então, é por isso que eu não uso o marco teórico do novo constitucionalismo, e aí que eu acho que vem a diferença, o ponto de diferenciação da minha pesquisa, que eu levo na UFRJ com os alunos, porque o meu marco é a América do Sul. Então, é novo constitucionalismo, é o velho constitucionalismo, é o constitucionalismo oligárquico, essa tensão, é o populismo constitucional, por exemplo, essa tensão que nós trabalhamos nesse grupo de pesquisa. Legal, porque assim, se presta atenção no referendo, no plebiscito, no final desse processo de emenda que a gente não tem aqui. E acho que uma outra coisa que a gente não tem aqui é uma iniciativa popular de emenda à Constituição. A gente tem formalmente previsto na Constituição só uma iniciativa de lei de iniciativa popular, mas não de emenda, como tem lá. Então, de fato, faz sentido essa comparação de que a gente tem menos mecanismos de participação do que outros dos nossos vizinhos. Por fim, eu queria te perguntar se teve alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você gostaria de ter falado, que você gostaria de expor, enfim. Eu talvez perguntava, você faz alguma coisa além de pesquisar a América do Sul, né? Não. Hoje em dia não, eu centro toda a pesquisa realmente na América do Sul. Sou também professora concursada da Universidade de Buenos Aires, na cátedra do Raul Gustavo Ferreira, do Aula de Direito Constitucional Aprofundado. Então, foi a partir da Argentina que eu me descobri como professora de Direito Constitucional. Isso é interessante. Se a minha vida acadêmica foi apresentar a partir da filosofia do direito no Brasil, quando eu vou para a Argentina eu me encontro no direito constitucional. E é aí que eu troco o chimarrão quente pelo mate gelado, saindo da Argentina como constitucionalista e passando num concurso de direito constitucional na UFRJ. Então eu acho que é uma consolidação desse constitucionalismo sul-americano a partir de um centro de estudos que é de excelência, chamado Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito, onde eu tenho um prazer enorme em trabalhar e em desenvolver minhas pesquisas atualmente. Esses argentinos sempre despertando essa vocação docente, enfim. Na UF também eu me tornei... Nosso amigo Val. O Eduardo Val, me tornei professor por conta dele, enfim. A minha primeira monitoria foi com ele. Esse argentinismo constitucional. Enfim, tem uma transformação grande, assim. Acho importante aprofundar esse diálogo Brasil-Argentina, mas não só Brasil-Argentina, Brasil com a América do Sul como um todo. E acho que esse trabalho que você vem desenvolvendo de abrir essas pontes aí, das amizades e das pesquisas na América do Sul, no novo constitucionalismo, no velho constitucionalismo, acho bastante importante. Adorei o papo aí e muito obrigado por aceitar o convite, participar do projeto. Muito obrigado. Projeto que tem a vida longa, muito interessante a gente poder debater sobre o que a gente está pesquisando, o que a gente já pesquisou, conversar com os colegas. Então, eu fico à disposição e fiquei muito contente também de estar aqui. É isso.